Olá, Djalma Luiz, bonita a sua gravata borboleta, gostei hoje, viu? É cor de rosa choque, não provoque, né? Já diria a música da Rita Lee. Estamos aqui de azul e de rosa, né? Outubro rosa. É verdade, azul, já está dentro uma câncer de mão e outra próstata. E setembro amarelo é suicídio, né? Ou seja, cada mês vai tendo uma temática importante para a reflexão da sociedade, né? Vale a cor, vale o pensamento, vale a atitude que ele está tendo, né? E o quanto, né, a gente tem falado bastante de saúde, o quanto atitudes em relação a gente, a nós próprios, cada um em relação a si, pode ter um impacto. Você sabe que você falou em saúde e eu queria ponderar, até porque você tem médicos na família, teu irmão, tua filha. E a gente, nesse novo modelo que tenta se implantar na saúde, é fortalecer, fortalecer a unidade básica, né? Mas quando a gente tem alguma situação de saúde, Deda, hoje também os médicos, antigamente ele fazia aquilo que se chama tecnicamente na consulta, a anamnese. Isso, né? Então, uma série de perguntas, o médico apalpava, dependendo da região onde você tinha, se tinha dor, ou pele, quer dizer, o generalista ele fazia já um diagnóstico. Hoje o médico depende muito de exames na confirmação de diagnósticos, até porque realmente eles auxiliam com uma precisão grande. Então a cada momento nós temos no médico do posto de saúde essa dependência. Então será que nós não vamos cair numa repetição das pessoas continuarem procurando? Porque no pronto atendimento, embora possa demorar, ela já faz o exame, ela já tem o diagnóstico na hora. Sabe que a gente não é dessa fase, né? A gente escuta, né? Tem a família e tal. Você tinha, o médico era da sua confiança. Sim, ele batia o olho e já dizia que você tinha. E o que a gente tem quando as cidades crescem, quando a oferta do serviço público aumenta? Né? Você tem uma coisa, as pessoas vão por saúde, depois elas vão... Tem uma especialização, né? Cada médico cuida de uma área, não tem tanto generalista, né? E hoje, o que você conversa com os médicos que estão nos postos de saúde, ele fala o seguinte: eu por segurança eu peço o exame. Eu sei o que tem, né? Mas se não tiver o exame, o cara sai de lá te xingando. Ele sente, o paciente se sente inseguro com essa situação. Inseguro. Então ele não tem essa relação com o médico, mudou. Ele tem com essa questão da tecnologia. Então o médico pode falar: olha, não preciso do exame, eu estou vendo. Ele fala, então ele já nem discute. É como você ir no médico e ele perceber que você não precisa de medicação, mas se você não tiver saído a receita, você acha que ele não fez nada. Isso aí. Se você não levar um remédio ou não fizer o exame, o médico é ruim. E a questão não é nem dele ser ruim ou não, mas o serviço público dele, de algum modo, se autopreservar. Né? Ele falou, eu criar problema com esse cliente aí. Até porque tem uma judicialização, né? Tudo vira processo, tudo vira indenização, é difícil também a posição do médico. Não é simples. Né? E eu, por isso que eu insisto, né? Em que momento, né, culturalmente, a gente vai passar a cobrar de fato o cidadão. Olha, a Larissa Short diz o seguinte: olha, bom dia, o assunto de saúde me interessa muito, a anamnese é de extrema importância até hoje, e né? Tecnologia é um exame complementar, né? Mas realmente tem essa cultura de Google. E a anamnese ela é muito forte no particular. Vai no médico particular, ele faz uma anamnese do começo ao fim, porque uma série de doenças que se manifestam numa determinada... São clássicas e tem um protocolo, né? Não, cientificamente provado o seguinte, que determinadas doenças, se o seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio teve, você também vai ter. Você tem tendência a ter. É genética, está provado que é isso. Então, olha, ainda não se manifestou, mas é muito provável que vá levando em conta essas questões. Então, e aí, quando a gente fala naquilo que mais lota a saúde pública, que é a pressão alta, ou o índice glicêmico alto, né, que vira diabetes, são questões de hábitos. Né? Se você, hábitos alimentares, né? Alimentares e de sedentarismo. Se você é absolutamente sedentário, a tendência disso acontecer é muito forte. Então, muitas vezes, olhar para o seu próprio comportamento, né, e encontrar um instante onde você cuide de si próprio, né? Olha, eu cuido tanto dos outros, né? Cuido da mulher, do filho, da mãe, do vizinho, da comunidade. Mas em que momento você está olhando para si?
Quer dizer, eu vou na hora que eu vou no bar, é gostoso, vai lá e tal. Mas em que momento se está, né, pensando nesses dois aspectos, né, que são os que de fato lotam? Olha aqui, a Ercília de Oliveira diz o seguinte, né, eu vou no clínico, no posto de saúde, se eu falo que tenho dores no estômago e dor no pé, ele diz, vamos tratar do estômago, depois te encaminho para o ortopedista. Não entendo por que não faz tudo em uma única consulta. Se ele é generalista, ele já podia indicar para os dois, né? Fica aqui o questionamento do internauta. Deda, em falar em boa alimentação, o prefeito ontem saiu da regra, né? Ele confirmou a matéria que a gente tinha colocado no Ipanema, né? Fizemos uma charge que ele iria com seus secretários no Vitão do Cachorrão, né? E essa nova fase, né, dele demonstrar que, olha, o executivo está junto com o legislativo, está disposto a dialogar para fazer esse caminho, que é algo bem diferente da primeira temporada. Dele, né? Da primeira temporada e onde não se leva em conta, né, eu acho que esse é o ponto, a sensibilidade que tem que se ter. O prefeito é novo, ele nunca foi prefeito, é verdade, só que ele é um político muito experiente, né? E aí ele não tem a sensibilidade, Kiko, no seguinte, não perceber no Vitão do Cachorrão que depois de 2 ou 3 eleições ganha, tem sempre quando perde 4, 5 mil votos, que é muito, tem uma ansiedade e está querendo mostrar serviço, vai posto de saúde e tal. E ele, ao invés de entender essa ansiedade, que era papel dele, que está na posição mais forte, não vai bater de frente com o Vitão. Está querendo desafiar, você entendeu? É uma leitura errada. Ele é muito mais forte do que o Vitão, não há dúvida. Mas uma coisa que você falou ontem, e é muito real, é o seguinte, ele é mais forte do que o Vitão, mas ele é muito mais fraco do que todos eles juntos. Não tenho dúvida. Você entendeu? A força então, da esse Câmara, ponto me parece... Ele foi o único prefeito cassado, na história recente de Sorocaba, pelo menos, é o único que teve um impedimento legal, né? E tem ainda, está pendurado numa liminar. Agora, ele mostra com isso... talvez com o trauma dos 43 dias afastado, agora ele não perdeu a essência, mas pelo menos o comportamento mais flexível e demonstrando isso. Acho que essa imagem é positiva. Agora, o que essa imagem coaduna com o comportamento no dia a dia, ou ela pode ser diferente, né? O que você acha nesse sentido? Você sabe que há um limite muito pequeno para que a teoria e a prática, nesse caso específico, não estejam muito afastadas. Então, se ele faz esse discurso, vai lá, mas na prática ele não chama o vereador para conversar, ele não atende o vereador, coisas assim loucas. Eu falo, não é possível, que se passa a ouvir hoje, né, dos secretários dizendo, falou, na primeira fase o vereador ligava, a ordem dele era para bater o telefone na cara do vereador. Eu falei, como? Ele falou, não era para atender o vereador. Eu falei, mas como não era para atender? Não era nem para não falar, olha, não posso fazer o que você está me pedindo. Se você imaginar que o presidente passou na vida dele muito mais tempo no legislativo do que vai passar no executivo, significa que é realmente uma percepção errada que ele estava tendo. E que agora, né, com essa atitude, né, na questão, a Câmara recorre, ele, né, não faz um discurso raivoso, embora na prática, né, o filho da secretária jurídica, que é quem comanda o jurídico da Câmara, que faz o recurso, tenha perdido o cargo na prefeitura, fala, mas eu falo, não foi o... Ele está colocando pessoas alinhadas dele. Foi coincidência. Talvez se ele quisesse ter uma relação boa ou sinalizar uma nova relação com pessoas, ou ela, ou pessoas ligadas a ela, ele teria tido uma atitude diferente. Mas isso provavelmente por falta de espaço e está sendo coerente, né, com aqueles que lhe apoiaram. E essas questões... Mesmo que isso custe para ele alguns contratempos. Agora, tem a volta, né, é como se fosse um começo novo. Então ele tem que ter esse mês, 40 dias, para ajeitar a carga. E a gente está chegando no final do ano, né? Ele tem que dar uma satisfação. Você já viu entrevista? Entrevista acabava polemizando, então não vou na entrevista. Num momento vai ter que dar, obviamente. Mas então que seja um pronunciamento. Mas o que o sorocabano espera desses 60 dias? O que a prefeitura vai fazer para ele? Mas é nítido também que nesse nova fase do governo, ele está claramente recuado desse contato com a imprensa.
né? Porque a adjetivação dele, a natural dele, ela é explosiva, né? Ou ela cria polêmicas, ele usa palavras não que sejam erradas, mas é um português clássico. No português clássico, você usar determinadas palavras é verdade demais, choca. A forma com que ele faz chocou muito a população. Então eu acho que ele vai ter que encontrar um caminho, não vai dar para ser um prefeito que não se comunica, né? Do jeito que está comunicando. E aí, que todo mundo, né? Porque o pronunciamento dele é importante, por quê? Porque ele é o cara, né? Ele foi o escolhido para fazer essa condução. Então ele tem que dar essa satisfação. E essa satisfação, né, ela, na maioria das vezes, principalmente em entrevistas, elas são muito específicas, né? Então, olha, hoje, quanto que você tem? Tem dinheiro? Ele vai, olha, hoje não tem dinheiro, a situação, os impostos eles entraram menos, os gastos são menos e tal. Essa é uma situação. A outra o prefeito passado, olha o que ele fez, viu? Essa é a sua opinião sobre o prefeito passado. E hoje, qual é a questão hoje? Você está aí 8 meses, qual é a questão hoje? Né? Com esse dinheiro você vai fazer para frente? Essa é a questão. Então, esse comportamento dele, né, que acaba sendo explosivo, uma responsabilização do retrovisor. A questão que se deseja é, não vamos olhar para frente. O retrovisor é para a gente aprender, para não cometer o mesmo erro. Hoje a gente falou na rádio bastante sobre a escolha feita pelo Canadá. Na hora você talvez até tivesse compreendido como foi feito. Hoje se vê que é um modelo errado. Então, quer dizer, vai ser errado de novo assim, né? Vai se aceitar. Então, o passado ele serve para tomar decisões do futuro. Para não errar o mesmo erro. Isso, que é o que se deseja. O eleitor, o cidadão, ele quer saber do futuro. O passado está lá, ficou lá, quem sacramenta a existência dele. É inegável que no momento em que o governo tomar uma velocidade novamente, velocidade de cruzeiro, essa ação, obviamente, o coloque de maneira definitiva, aí, obviamente, que ele deve se soltar um pouco, porque ele está muito tutelado, né? Os aliados estão, de certa forma, faça isso, não faça aquilo, sugerindo, né? Porque o prefeito Preço não é um homem de aceitar opiniões, ele está, obviamente, refletindo, estão dando opiniões, mas em algum momento cansa você não ser você, né? E ele está retraído, digamos isso, e não é que ele não está sendo ele está sendo ele, mas ele está programadamente, por si só, de per si, né, por vontade própria, ele está calado. Agora, não é da personalidade dele não se manifestar de maneira espontânea, e essa espontaneidade dele sempre causou desconforto. E por isso que eu falo, né, que eu acho que é normal, acho que é justo que ele tenha esse tempo de 30, 40 dias, mas que ele vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Tem que voltar a falar, né, porque você hoje tem questões muito reais, né, que a população deseja saber, né, o próximo ano na saúde, esse ano na saúde, né, é uma questão real. E questões da campanha. Ele foi muito enfático, chegou num determinado momento na campanha, onde você tinha a questão do lixo, que ela vem desde 2004, né, vai ter um aterro novo, desabilitou o aterro, para de funcionar no São João, você tem que cuidar dele, mas não pode colocar mais nada. Vai para o aterro particular, não, o aterro particular tem um custo, vamos fazer o nosso incinerador de lixo, o incinerador tem que... Essa questão, quer dizer, só valeu para a campanha? Ele tem que dar uma resposta hoje, né? A questão VLT, tudo isso. Porque, e aí você tem, né, a Câmara, né, com a lei de diretrizes orçamentárias, você tem a lei do orçamento e você tem o PPA. Né? Então, nessas questões, ele também tem que aparecer. O orçamento está para ser votado e a gente vê o que nesse orçamento? Né? Uma contingência para você cumprir aquilo que já... Mas há torneiras, viu? Há torneiras ao longo do período que não necessariamente esse orçamento será o real para as secretarias. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, exatamente. Eu acompanhei alguns secretários quando viram um orçamento que foi enviado para a Câmara, pelo secretário Fábio, reclamar que não conseguiriam cortes. Cultura e turismo, acompanhei também o Paulo Henrique Sorans, que estava na parte de igualdade e assistência social. E aí o secretário Fábio falou que existia ao longo do ano torneiras
que obviamente iriam complementar aquilo que estava faltando. Então quando você fala que é 0,1 de saúde, esse número pode ser maior. É o mínimo para chegar a um valor que a torneira regule. Mas daí, que é esse desejo nosso que vivemos na cidade, de ouvir do comandante qual que vai ser o grande ato dele de 2018. Tem que ter na cabeça dele. 2018 vai ser o ano com a experiência do Crespo, ele já tem condições de dizer claramente, mesmo que não vá fazer, ele já tem condições de falar. Pode ser que ele não queira criar impacto para isso, mas ele tem noção real. A não ser que ele não tenha o hábito e a prática de estar com o seu secretário da Fazenda de maneira constante. É um aprendizado diário, é um acompanhamento diário. É o secretário que baliza as ações do prefeito em todas as pastas. E essa necessidade ela é real. Talvez o secretário de Fazenda, Deda, e aliás o Teodoro Mendes, quando administrou a cidade, naquele sexto andar ele tinha a sala dele e depois no andar todos estavam os secretários de cada grande área. Então ele tinha muito próximo os secretários. Eu acho que a prática ainda que os prefeitos não seguem, talvez, seja essa reunião em comitês, que sempre estejam presentes, secretário jurídico, secretário da Fazenda, né, atuando e talvez articulação política e governo, né, com todos os outros. Se você vai discutir um assunto da saúde, você tem que estar com essas figuras junto. E isso gera uma velocidade enorme no dia a dia. Ou você é um gestor, né, que tenha essa visão muito específica e aí discute. Você tem perfil, né? O prefeito Crespo tem um perfil, a Jaqueline tem um perfil, você tem um perfil, eu tenho outro perfil. Se você não tem esse perfil, o prefeito tem que ter inteligência em delegar para alguém que tem, alguém de confiança, que possa dar, talvez eu digo, seja a argamassa do governo, que possa integrar o governo. Eu participei da campanha que elegeu o Lipe em 2005, né, que começou o governo em 2005, foi eleito em outubro de 2004, e eu fiz parte da equipe de transição, 2004 a 2005. E o que eu via naqueles meses era todo final de tarde e todo começo de manhã, então por volta das 11 e por volta das 5, o Renato tinha reunião, Renato Ângelo, o prefeito, tinha reunião com o secretário de Fazenda, que era o Fernando Furukawa. O Lipe entrou, ele manteve o hábito da reunião da tarde, eu não me lembro se tinha o da manhã, mas o da tarde, então toda a tarde ele sabia o secretário de Fazenda é uma figura fundamental. Mas nos 7 meses do Crespo, me parece que não foi muito assim. Não sei se tinha essa. O Crespo tinha dificuldade para atendimento aos secretários. Ele centralizava muito no Hudson Zuliani, que era o secretário de gabinete central. Mas eu não sei se essa prática dinâmica, e licitação. Não quer dizer que um está certo e o outro está errado. E sempre licitação com Fazenda, para também ver o andamento da execução orçamentária. Não tem como, Deda. E essa questão... Tem tempo para atender secretário, para fazer política. Ele tem que encontrar esse caminho. E essa questão, Kiko, ela tem pontos muito centrais na vida da cidade. Então me parece que a saúde segue no top, né, no topo da lista, mas você tem segurança. Uma manifestação do vereador Rafael Militão, ontem me chamou muita atenção. O Militão, que é o terceiro suplente, no primeiro governo, o Marinho e a Cíntia secretários, ele entrou. E agora, com o Marinho e o Dini, ele entrou. E aí ele fala, eu preciso mais de segurança no meu bairro, porque é meio que normal. Não, ele foi relatar o sentimento de medo dos moradores dali da região do Parque São Bento, onde ele atua, e pega Carandá, e pega uma grande população. Então, quando você tem o vereador captando do cidadão um sentimento de medo, quer dizer, eu acho que esse discurso, a formulação dessa frase expõe verdadeiramente o sentimento. E o outro aspecto é o aspecto do trabalho. A gente está, agora são 11 horas, né? 10h22, dia 24, você tem gente desde as 3 da manhã, lá na Unitem, na Vila Barão, lá em cima. Para qualificação profissional. Para buscar qualificação. Então você tem pessoas de 48, 50 anos, 51, que não tiveram a chance de fazer uma faculdade, e hoje elas vão lá para ser operadora de caixa, auxiliar de alguma coisa, que é uma chance de... Um emprego que não vai deixar de existir. Exatamente. Né? E aí você mostra esse nível. O Marcos Latino que está na internet, a Larissa, o William Bar, o Marcos Latino diz, olha, o Crespo está preocupado com o poder, só fica ou não fica no cargo ao invés da cidade fazendo andar para frente.
Na verdade, quando a gente, não teria essa análise, respeito à análise do Marcos Latino, mas assim, eu gostaria de colocar que quando o prefeito tem uma boa relação com a Câmara, ele consegue fazer a cidade andar. O prefeito que é fraco em relação ao legislativo, ele não consegue aprovar leis importantes e que às vezes são algum remédio amargo para que a cidade possa andar. Então é fundamental que o prefeito não para ficar no cargo, não é para ficar no cargo, é para efetivamente, o prefeito para ficar no cargo tem que estar com uma relação péssima na Câmara, como teve o prefeito Crespo. Quer dizer, não conseguir 7 votos para se manter no poder, 7 votos é para se manter no poder para não ser cassado. Ele não conseguir, isso foi um desastre, mesmo com aquela saída assim, se ele tiver 11 vereadores, ele aprova as medidas necessárias. É claro que sempre que ele tem um número maior, para ter 11, a relação fica mais flexível, porque ele pode em algum momento não atender a demanda de um, ele tem que ter um pouco a mais da margem para poder perder algum voto, mas ter assuntos importantes sendo tramitados na Câmara. Prefeito fraco no legislativo, a cidade não se desenvolve, seja Crespo, seja quem quer que seja. E aí, não é responsabilidade, os vereadores isso, ou o prefeito isso. Aí é relação. É o executivo e aí que tem que dar essa... Não, e a construção, né? Quer dizer, os dois lados sentirem. Verdade. Vamos indo? Vamos. A gente volta depois, ou se o fato assim chamar. O prefeito Crespo vai ter, a Alana Damasceno vai estar colocando o prefeito Crespo também na chapa, fazendo na chapa lá no Vitão do Caju. Como diz o nosso ouvinte Sérgio Tenório de todos os dias, ele foi melhor na chapa do que no gol. É verdade, lá no jogo de futebol ele foi muito mal. Então tá bom, gente, um abraço, a gente fica por aqui, continua acompanhando a Rádio Ipanema, o IPA Online, e a gente volta a qualquer instante, ou se o fato assim desejar. Um abraço. Tchau. Tchau.